Resumo. O Dia do Trabalhador, ou Festa do Trabalhador, é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores e celebrada anualmente no dia 1º de maio, em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles. Introdução. A homenagem se deve ao dia 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que teve como objetivo conquistar condições melhores de trabalho, principalmente a redução da jornada diária, que antes era 17 horas, passou para 8 horas por dia. Nessa manifestação, houve confronto com policiais, que resultou em prisões e mortes de muitos trabalhadores. Essa manifestação serviu de inspiração para outras manifestações que seguiriam no restante do mundo. Através dessas lutas, foram conquistados diversos direitos em todo o mundo. No período entre guerras, a jornada de trabalho foi aprovada em 8 horas na maior parte dos países. Conteúdo. O Dia do Trabalho no Brasil. A chegada de imigrantes europeus no Brasil, as ideias de luta pelos direitos dos trabalhadores vieram junto. Em 1917, houve uma greve geral. Com o crescimento do operariado, o dia 1º de maio foi declarado feriado pelo presidente Arthur Bernardes. Presidente Arthur Bernardes, no ano de 1925. Até o início da Era Vargas, de 1930 até 1945, certos tipos de agremiação dos trabalhadores eram bastante comuns, embora não constituísse um grupo político muito forte. Dada a incipiente industrialização do país, o movimento operário caracterizou-se, em um primeiro momento, teve influência do anarquismo e, mais tarde, do comunismo. Mas, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, essas influências foram gradativamente dissolvidas pelo chamado trabalhismo. Que é o quê? Conjunto de ofícios da pessoa que trabalha, base de vários partidos políticos. Foi. O Dia do Trabalho era considerado, no âmbito dos movimentos anarquistas e comunistas, como um momento de luta, protesto e críticas às estruturas socioeconômicas do país. A propaganda trabalhista de Vargas transformou um dia destinado a celebrar o trabalhador em Dia do Trabalho. Passou a ser comemorado com festas populares, desfiles,
e similares. O Dia do Trabalhador no Brasil se expressa especialmente pelo costume que os governos têm de anunciar neste dia o aumento anual do salário mínimo. O Dia do Trabalho foi a criação da consolidação das leis do trabalhador em 1º de maio de 1943. 1943. Dos trabalhadores. Foram várias as leis no Brasil criadas na era Vargas. Ele permaneceu cerca de 15 anos na presidência, mas depois suicidou-se, devido a uma crise política em 24 de agosto de 1954. Deixou uma carta, testamento dedicando sua morte aos trabalhadores. Vários brasileiros foram às ruas. Ele era chamado, ele era chamado pai dos pobres. Pai dos pobres. Em 1943, Vargas editou a CLT, no intuito de proteger o trabalhador. Algumas leis determinaram criação de salário mínimo e carteira de trabalho, jornada diária de 8 horas, direito a férias, 8 horas, direito a férias, descanso semanal, previdência social e regulamentação do trabalho do menor e da mulher. Depois vieram 13º, salário família, FGTS e PIS. A Constituição de 88 criou a licença maternidade e paternidade, jornada de trabalho 44 horas semanal, hora extra, no mínimo 50%. No Brasil, o dia 1º de maio só foi reconhecido em 1925 por decreto do presidente Arthur Bernardes. Porém, como já citado, a criação da CLT ocorreu no governo Getúlio Vargas, através do decreto número 54/2052, em 1º de maio de 43. Durante o governo Vargas, sempre havia comemorações que quase sempre eram acompanhadas de uma nova lei trabalhista. Os principais centrais sindicatos do Brasil usam esse dia para reivindicar melhores condições de trabalho. Por isso, é comum haver manifestações trabalhistas no Dia do Trabalhador. Conclusão. No Brasil, infelizmente, ainda ocorre o trabalho escravo. Desde 2010, o número de trabalhos escravizados vem aumentando, principalmente em setores de confecção têxtil e construção civil. Construção, fazer casas. Isso. A maioria são pessoas migrantes internacionais, oriundos de outros países da América Latina. Venezuelanos e bolivianos, precisam colocar? Que saem de seus países com falsas promessas de trabalho. Mas também há muitos brasileiros em situação de escravidão.
inclusive crianças. A nova proposta da lei trabalhista visa economizar fundos públicos e garantir alguns direitos, como a aposentadoria. Porém, muitos trabalhadores poderão ser prejudicados, uma vez que diversos direitos poderão ser modificados ou até mesmo extintos. Por isso a importância de exercer a cidadania e participar das manifestações que objetivam garantir os direitos conquistados pelo trabalhador brasileiro em décadas de lutas sociais, sindicais. Fechou?